Olá, que bom que você continuou essa maratona de estudos aqui, de análise de planilha. Espero que você esteja tendo ciência, consciência e clareza do que fazer, ou talvez já tenha feito o levantamento dos seus gastos. E agora nós vamos dar sequência, finalizando esse módulo, analisando aquela parte do saldo do início do mês. Essa parte eu mesma adaptei, eu mesma criei com base nas necessidades que foi surgindo com o uso da minha planilha. Então, eu trouxe ela de uma forma clara e simples. Então, voltando, se você tem facilidade, habilidade com a planilha e talvez conhece outras planilhas mais robustas, com mais informações, sinta-se livre para fazer suas adaptações, desde que você lembre que você precisa analisar tudo que você anota. Apenas anotar não vai trazer o resultado que você deseja na sua vida financeira. Então, aqui, dando sequência, eu fiz algumas alterações, já fiz, incluí algumas informações no mês seguinte aqui do nosso exemplo, seguindo o nosso último exemplo ali de alguém num perfil que tem recursos sobrando, e aí eu incluí as informações do que eu já passei para vocês nas aulas anteriores. Se o seu caso ali, mesmo que você tenha dinheiro sobrando, mas talvez você está vendo que está consumindo demais em algumas coisas que você poderia estar reduzindo, faça essa análise. O que você pode estar substituindo, reduzindo ou cortando do seu consumo de forma sadia e que vai trazer um retorno financeiro para você, sem mudar aí o seu estilo de vida, sem deixar você sem nenhuma TV para assistir em casa, sem nenhuma academia, sem nenhuma alimentação legal, porque o intuito da educação financeira não é privar você, não é te amarrar e te impedir de viver e de fazer as coisas que você gosta. É justamente que você consiga fazer mais coisas que você gosta, com planejamento, com consciência, que a educação financeira vai trazer para você. Então, aqui, o que eu fiz? Eu incluí no exemplo 2, na planilha 2, aqui no mês seguinte, as informações referentes aos valores parcelados, já com atualização do número de parcela. Deixei isso aqui grifado em vermelho, vai ficar no exemplo para vocês aí, para você lembrar essa parte de sempre que virar sua fatura do cartão, atentar-se para novos consumos do cartão, você colocar no mês correto e atentar-se a ter essas informações atualizadas ali, para você ter disponível realmente saber quando que vai virar sua fatura do cartão, quanto está o valor da sua fatura do cartão, e até estabelecer um teto máximo do valor de fatura que você quer ter, que é saudável para você dentro do seu financeiro. Eu já falei numa outra aula que o cartão de crédito ele é um meio de pagamento, ele é uma ferramenta que, bem utilizada, ela pode trazer inúmeros benefícios para você, desde cashbacks, as milhas, né? Os pontos que você pode estar trocando por viagens, por produtos. Então, se você tem um cartão de crédito, usufrua dele com segurança, com inteligência. Não perca esse cartão porque você atrasou e evite atrasos para não pagar taxas exorbitantes, porque as taxas de atraso do cartão de crédito são as mais altas no Brasil. Então, o ideal é que você use com sabedoria o seu cartão de crédito para que você possa, talvez, deixar de se descapitalizar, deixar de tirar da sua reserva de emergência um valor que você pode parcelar sem juros e aí ter esse benefício de manter o recurso que você iria pagar à vista ainda guardado no seu investimento para ter um rendimento. E aí, falando em investimento, vamos entrar no nosso tópico do momento, que é o saldo do início do mês. Aqui, o que eu quero que você entenda? Vamos usar literalmente esse exemplo que eu tenho aqui na tela com você, onde nós temos os meses de janeiro e fevereiro. Note que daquele valor que sobrou ali, né? Porque nós estamos usando como exemplo uma pessoa mais controlada, com menos gastos, talvez sem filhos, com salário legal. E aí sobrou ali, ela ainda fez umas comprinhas até o final do mês e ela sobrou de fato R$ 386. Aqui na planilha vai estar com a fórmula no mês seguinte como saldo do banco X na conta corrente. Ali onde sobrou esse 386 vai estar espelhando aqui. Então eu fiz igual aquela célula que ela vai repetir aquele valor. 386.
Só para nós termos como esse exemplo que o que sobrou, vamos dizer que a pessoa realmente ainda não chegou a investir, aquela diferença que seria uma opção, ela realmente deixou na conta corrente, porque tinha deixado na conta ali para consumo geral, para consumo livre até o final do mês, e aí de fato virou o mês e sobrou na conta corrente. Aqui eu coloquei outros valores fictícios para nós considerarmos que essa pessoa já tem uma reserva de emergência formada em CDB, renda fixa, onde ela tem uma parte em um banco, onde ela tem 15 mil reais, e uma outra parte também numa espécie de CDB, só que de cooperativa de crédito. As cooperativas de crédito têm o mesmo CDB com uma nomenclatura diferente, para simplificar aqui para você. Então, está aqui como RDB Cooperativa Z, um exemplo aqui, né? Que compõe esse total de 30 mil aí de reserva de emergência, 35 porque ainda tem mais um outro CDB de 5 mil em um outro banco. Aqui, ela também tem já investimentos em renda variável, sendo 5 mil em fundo de investimento imobiliário e também R$ 500 na bolsa. Aqui, o que que eu fiz? Eu também usei aquela regrinha, aquela formulazinha ali do igual, a fórmula anterior, só para você saber que é referente ao mês anterior. Aqui, o que que muitas pessoas confundem quando eu começo a trabalhar com essa planilha nas mentorias? Ah, eu vou investir esse mês, eu vou conseguir investir R$ 600 no mês de fevereiro. Aí elas vêm aqui e somam esses R$ 600 aqui. A ideia é semelhante ao cartão de crédito. Se você investe nesse mês, ele vai aparecer nessa tela, nessa parte do saldo do início do mês seguinte. Porque enquanto ele está como um investimento no mês vigente, ele está como uma saída na sua conta. Ele não está como um investimento ainda. Porque o investimento, antes de ser um investimento, ele é um pagamento, lembra-se? Que você vai pagar primeiro, vai se pagar primeiro, então é um pagamento, é como se fosse um pagamento de uma conta. Então, o valor, quando ele sai aqui, ele não vai repetir aqui, porque vai dar diferença no seu saldo final, lá no final da planilha. Então, se você já querer ter aqui a planilha do mês seguinte e já querer somar ali, o que que eu faço? Eu faço atualização dessa parte realmente quando eu já estou com o mês fechado, ou no dia 1º de fevereiro, ou no dia 31 de janeiro, ali que eu já tenho as informações fechadas, até atualizadas com juros, e aí eu já tenho essas informações realmente no dia 1º de fevereiro, como estava o meu saldo. Automaticamente, por se tratar de valores que estão investidos aqui, esses valores podem ter oscilação, né? Até para menos, aí como nós temos renda variável no decorrer do mês, mas eu não mexo no decorrer do mês, realmente como o nome diz, saldo no início do mês. Então, saldo no início do mês, dia 1. Para você saber que vai ter mudança. E aí, quando você for atualizar lá em março, talvez essa mudança vai ser para menos, dependendo do tipo de investimento que você fez, ou se você fez algum resgate nesse período. Então, aqui você atualiza uma vez e não mexe mais, por mais que tenha atualização aí dos juros ou de resgate que você vir a fazer, ou de novos investimentos, novos aportes. Então, deixa para fazer essa atualização somente ali no dia 1. É o exemplo, né? É essa dica que eu dou com base na planilha como eu uso. E aí você vai adaptando conforme a sua realidade. Se você talvez não tem tanto hábito de usar planilha e vai começar a usar essa, eu tenho certeza que você vai fazer mudanças ao longo do caminho aí para adaptar para a sua realidade e a forma que vai funcionar melhor para você. Como eu falei anteriormente, eu tenho no meu caso, na minha planilha, uma outra parte aqui embaixo, onde eu coloco os rendimentos. Então, como que eu faço mais ou menos? Vou tentar fazer aqui agora com vocês. Eu tenho praticamente esse mesmo quadrinho ali repetido. E aí, em relação a esses saldos que eu tenho aqui, eu faço apenas uma conta referente ao mês anterior. Então, vamos considerar que esse CDB aqui no Banco X, ele está em 15 mil agora no início de fevereiro, mas na verdade eu não fiz novos aportes, porque os R$ 500 que eu fiz de aporte de investimento foi na renda variável. Então, o 15 mil que eu tenho hoje, em fevereiro, na verdade, lá no início de janeiro, vamos colocar aí que ele era 14.800, dando um número chutado, tá? Não estou fazendo nenhum cálculo aí de rendimento. Só para a gente ter um exemplo, o que que eu faço aqui? Eu tenho essa outra parte, e eu tenho aqui rendimentos, e aí eu faço só uma conta por cima, só para eu ter na minha planilha. Bati o olho, eu sei quanto que eu recebi
de rendimento nos meus investimentos, por menor que sejam. Então, eu venho aqui, pego o saldo atual desse mês, faço menos o saldo anterior, no mês anterior, referente àquele mesmo banco, referente àquele mesmo investimento. Aí é que eu sei que nesse período eu tive um rendimento de R$ 200 nesse investimento, e eu faço mesmo com os outros, conforme os valores que eu voltei lá no mês anterior, para eu ter bati o olho e eu tenho acesso às informações do que rendeu. Ah, esse mês meus investimentos deu um total de rendimento de R$ 500, deu um total de rendimento de R$ 200. Eu consigo ter isso visível a olho nu, vamos dizer assim. Depois, é claro, se você realmente é investidor, você investe em outras coisas, principalmente quando nós estamos falando de renda variável aqui, fundos de investimento imobiliário, é o meu caso, eu tenho essa informação aqui na minha planilha do fundo de investimento imobiliário, o total aqui, só para eu ter essa visualização, mas eu tenho também uma outra planilha específica de investimentos, onde eu vou colocar todas as informações do meu fundo, em relação a qual é a empresa, qual é o código negociado, para ter essas informações também de forma ampla, acessível para mim. Mas, como o nosso caso aqui não é ainda uma aula de investimento, a gente pode simplificar dessa forma. Eu vou deixar atualizadinha essa parte aqui também, para você também usar como modelo, caso você já tenha essa parte toda preenchida com alguns valores. Se você não tem, você começou a colocar aquele R$ 500 pela primeira vez no investimento, então aqui você vai começar a investir em renda fixa, talvez no Tesouro Direto, no CDB, para você conseguir juntar um valor equivalente à sua reserva de emergência, que nós já conversamos, que deve ser o equivalente aí, em média de 6 vezes o valor do seu custo de vida mensal. Então, aqui, mais ou menos, eu calculei com base no salário, tá? Então, eu considerei esses 5 mil aqui para fazer essa média de 30 mil para essa pessoa fictícia aqui. Mas você vai adaptar tudo isso à sua realidade, colocar as informações que realmente são verídicas. Por exemplo, é muito raro, mas eu tenho casos até de alunas também, das aulas particulares de mentoria, que fazem trabalho extra, né? Que já identificaram a necessidade de ter um trabalho extra, assim como a gente já conversou também, se é a sua realidade, a sua renda aqui não tem mais aonde enxugar, não tem mais o que reduzir, substituir, cortar, para fazer você começar a ter dinheiro para investir, para começar a pensar nos seus sonhos, talvez a sua realidade também é começar a ter um trabalho extra. Eu tenho um caso de uma aluna que, além de ter o trabalho dela convencional, ela faz confeiteira, faz produtos, pão, bolachas para vender. O que que acontece muito com ela? Ela recebe muito dinheiro em espécie. É mais raro, mas acontece, principalmente se você vai trabalhar com a venda de algo para pessoas de mais idade, que é o caso dela. Então, ela recebe muito dinheiro em espécie. No caso dela, eu mesma montei a planilha dela com os dados específicos dela, porque foi um atendimento realmente dela foi presencial, mas é raro acontecer isso. Eu faço os atendimentos normalmente online, mas com a pessoa me vendo ao vivo ali. Então, eu montei a planilha dela exatamente com os dados dela, que é o que você vai fazer você mesmo. Então, no caso dela, eu incluí uma opção aqui de espécie. Então, você pode colocar aqui também. Você tem algum recurso em espécie? Ah, iniciou o mês, eu estava com R$ 100 na minha carteira. É interessante que você tenha essa informação também. Não esquece que o dinheiro em espécie, por mais que ele está escasso, ele está extinto, mas ele ainda existe, né? E se você usa ainda, se você tem movimentações aí que acabam, eu saco, tenho o hábito de sacar dinheiro, gosto de andar com dinheiro na carteira, é interessante que você registre o que você tem também dinheiro em espécie na sua carteira. Bom, fiz mais algumas alterações aqui só para simplificar esse exemplo. E aí eu incluí as informações desse rendimento aqui, já com os cálculos, comparando com o mês anterior, menos o mês atual, que é mais ou menos o que você vai fazer para ter essa visualização simples dos rendimentos do seu saldo. Mas essa aula, a intenção é que você entenda a importância de ter essa questão do saldo, somente para você ter esse controle mês a mês de quanto você tinha em conta no início do mês. Então, se está sobrando aqui, esse valor deve ser reinvestido. Em algum momento, ele vai reaparecer nos meses seguintes, somados a esse valor do saldo inicial nos seus investimentos. E aí, os rendimentos na sequência. Aqui embaixo, nas somas, nós já temos antes que estava zerado, né? Agora nós temos aqui um valor do total geral. Aqui no total geral, se você clicar na célula, você vai ver que ele está somando o total do saldo do mês,
total de todos os investimentos, saldos em conta e valor em espécie, mais as entradas do mês. Aqui eu não somo os rendimentos, porque aqui nós só estamos vendo de uma forma simples para conseguir visualizar o que rendeu no último mês, né? Mas ele já está somado aqui. Esse valor já está compondo esse novo saldo. Então, não faz sentido se nós somarmos lá embaixo no total geral, vai dar valor errado, vai dar que você tem um valor acima do que o que você realmente possui. E aí, aqui nas saídas, só reforçando que eu acredito que eu deixei passar na aula anterior, aqui no total de saídas eu uso na fórmula, mas se você for somar manualmente na planilha manual, você vai somar, né, todo o valor das suas saídas do cartão de débito, que vai dar o total aqui, todos os valores que compõem a sua fatura que você vai estar pagando nesse mês atual, e aí a soma desses dois valores, cartão de débito e crédito, o total vai ser da sua conta, considerando o pagamento da fatura do cartão e os valores que você pagou e vai pagar ao longo do mês no débito, ele dá esse total de saídas. E aí, aqui no saldo do mês, nós não consideramos esse saldo geral, eu não vou considerar o valor que eu já tinha investido e os rendimentos que tem ali referente àqueles valores já guardados. Aqui no saldo do mês, eu continuo considerando o total das minhas entradas do mês menos o total das minhas saídas, para eu saber de fato qual é o saldo que eu tenho disponível para utilizar. Porque o seu investimento, você vai montar uma carteira de investimento provavelmente com algum objetivo específico, que não vai estar aqui nas suas saídas. Então, não tem por que você considerar ele como seu saldo do mês. Então, se você está compondo sua carteira de reserva de emergência, ou você está investindo já para longo prazo, para aposentadoria, para uma viagem, para algo mais de longo prazo, ele vai estar aqui compondo a sua carteira de investimento, mas não deve ser um valor que você precisa ficar vendo ou visualizando ou usando no decorrer dos meses, a não ser que ocorra uma emergência, e aí você vai recorrer à reserva de emergência. Pessoal, essa aula, esse módulo ficou um pouquinho complexo, acho que as nossas aulas ficaram mais longas do que o habitual. Eu espero que eu esteja levando essa informação de forma clara para vocês. E assim nós encerramos o nosso módulo 3. Se você ficou com alguma dúvida nessa parte, que é algo muito pessoal, e talvez você quer adaptar a sua planilha, a sua forma de anotação, com algumas ideias diferentes, algum custo, algum valor diferente do que nós vimos aqui, não hesite em deixar suas dúvidas aqui, como questionário nas aulas. Nós vamos estar respondendo todas as dúvidas para que isso funcione realmente no seu estilo e na forma como você vivencia o seu financeiro dia após dia. E agora eu espero você no módulo 4, é o último módulo do nosso curso, e aí nós vamos entender como manter tudo o que você conquistou até agora, desde a parte de organização e controle dos dados ao controle do próprio dinheiro. Então eu aguardo você no próximo módulo.